Fala galera de sexto, sétimo e oitavo, tudo bom com vocês? Então, nossa aula de hoje é o nosso terceiro esporte daquela família ou daquele grupo de esportes que fazem parte do rede e quadra. Como nós sabemos, os esportes que fazem parte dessa família de rede e quadra são esportes onde eu tenho que fazer com que a bola ou o objeto que eu esteja passando por cima da rede caia no campo adversário sem que o adversário consiga devolvê-lo para mim. Hoje nós vamos estar falando sobre o terceiro esporte. Nós falamos já sobre o vôlei, falamos semana passada sobre o badminton. Hoje nós vamos estar falando sobre o tênis. Você conhece o tênis? Então vamos lá. Então eu vou explicar um pouquinho da história do tênis, de tudo que aconteceu no tênis, das regras, dos fundamentos do jogo, para que você possa conhecer um pouquinho esse esporte se você não conhece. E se você disse que você conhece, vai ser mais uma forma de você aprender um pouquinho mais sobre esse esporte. Não se tem um período exato do surgimento do tênis. Por quê? Porque os historiadores, as pessoas que estudam a história, cada um fala de uma data diferente, de uma época diferente aonde esse esporte foi criado. Então não se tem com exatidão aonde surgiu ou como surgiu dessa forma. De acordo com algumas pesquisas, o tênis pode ter surgido a partir do século V, sendo praticado pelos egípcios e persas na história antiga. Então, dessas descobertas aí desses historiadores é que no século V já se jogava um jogo, tanto no Egito como no mundo persa, que era muito parecido com o tênis. Então eles datam como se fosse aí o surgimento do tênis. Mas como nós sabemos que foi dito acima, existem diferentes datas feitas pelos historiadores, então a gente não sabe ao certo se realmente essa é a data certa. Mas o que mais aparece nas pesquisas é essa história do século, esse surgimento no século V, tanto praticado lá no Egito como praticado no mundo persa, com o surgimento da história do tênis. Na Europa e no norte do continente africano, o jogo deve ter começado a surgir entre os séculos 6 e 7. Então, na Europa e na África, entre os séculos 6 e 7, o tênis começou a aparecer. Nessa época, era utilizada uma bola pequena, a qual era manuseada e rebatida contra a parede, ou para outro adversário, com as próprias mãos das pessoas envolvidas. Então, no início, o tênis não era jogado com raquete como nós jogamos hoje. Ele era jogado com as mãos. A bolinha era batida com a mão. Ou para ser jogada direto de novo numa parede, ou para ser jogada para outra pessoa, para que essa pessoa também com uma das mãos pudesse rebater de volta para nós. Isso porque as mãos exerciam a função que, atualmente, pertence à raquete. Então, no início, a mão era o que hoje é a raquete. Então a raquete hoje é o que, tio? A raquete hoje é simplesmente o prolongamento do seu braço. A raquete ela precisa ser o prolongamento do meu braço. Por isso eu tenho que entender todo o movimento para eu conseguir acertar a bolinha. Esse equipamento só começou a ser utilizado séculos mais tarde. A raquete ela só começou a ser utilizada séculos mais tarde. Só na década do século XVI ou século XVII, quando o jogo se popularizou na França e na Inglaterra. Então a raquete ela só apareceu no século XVI ou XVII, quando o esporte começou a ganhar pessoas e começou a ser muito praticado, tanto na França como na Inglaterra. O esporte no início ele era chamado de jeu de paume, jogo da palma. Então esse era o nome do tênis lá no início, jeu de paume, que é o jogo da palma. E servia de diversão para monges franceses que treinavam e disputavam entre si em ambientes fechados. Então, ele era praticado por monges simplesmente para treinar, para poder deixar o corpo agitado, ativo, em lugares fechados. Foi na Inglaterra, o país que tornou o esporte ainda mais popular, com atividades relacionadas ao tênis moderno, por isso que ele está muito associado ao país. Então, aonde o tênis começou a realmente ser praticado e as pessoas começaram a ver? Na Inglaterra, e aí por isso hoje muitas pessoas associam o tênis sempre aos ingleses, mas não foi eles quem criaram.
eles fizeram com que o tênis fosse popularizado mais ainda do que ele já era. Mas não foi eles que criaram o esporte. Um exemplo de propagação desse jogo vem da organização do torneio de Wimbledon, que ocorre em Londres desde 1877, considerado o torneio mais antigo do mundo. Então, esse torneio de Wimbledon, tanto até hoje, ele é o torneio mais antigo e, além disso, é o torneio mais disputado. Todos os tenistas querem jogar esse torneio. Por quê? Porque foi lá que o esporte, lá na Inglaterra, que o esporte não só se atualizou, mas começou a ser praticado por muitas pessoas e começou a ganhar o mundo através da própria Inglaterra. Em 1873, voltando de uma viagem da Índia, o major inglês Walter C. Wingfield trouxe consigo uma brincadeira que envolvia campos de grama chamados de sparrets, esférico trazido para o português, do grego. Então, tio, como é que apareceu o campo? Dessa forma. Esse Walter Wingfield, ele veio da Índia e trouxe com ele uma ideia de um campo esférico que poderia ser utilizado no tênis. E aí daí em diante começou a ser utilizado dessa forma. A partir do ano de 2000, a Associação de Tenistas Profissionais, a ATP, que existe até hoje, passou a contabilizar os pontos obtidos pelos tenistas nos torneios, o que despertou o interesse de muitos competidores. Atualmente, existem quatro maiores torneios no mundo, conhecidos também como Grand Slams, que são o torneio de Wimbledon, lá em Londres, que ocorre em Londres, no Reino Unido, o torneio de Roland Garros, que acontece em Paris, na França, o torneio do Australian Open, que é disputado em Melbourne, na Austrália, e o torneio do US Open, que é disputado nos Estados Unidos. Então, esses são os quatro torneios mais populares do tênis. E por causa da Associação de Tenistas Profissionais começar a contabilizar pontos, muitos tenistas começaram a querer praticar, porque eles iam ganhando torneios e iam contabilizando pontos, e no final do ano você saberia quem era o tenista que seria o campeão dos campeões por causa de ter mais pontos do que os outros. Tipo, professor, quais são as regras básicas do tênis? Um dos tenistas inicia o jogo com um saque. Como eu já falei com vocês, qualquer esporte de rede quadra sempre vai iniciar o jogo com um saque. Então no tênis não é diferente. Ele vai iniciar o jogo com um saque da bola em direção ao outro lado da rede, onde está o adversário. Então a bola tem que atravessar a rede para onde está o adversário. Esse momento de bate e volta da bola pelos jogadores continua até um deles lançar a bola para fora da quadra ou se a bola bater na rede e não passar para a quadra do adversário. Se isso acontecer, é ponto da equipe adversária. Quando novamente outra partida é iniciada, até uma determinada quantidade de vezes. Então vamos lá. Bati, a bola bateu na rede, não passou para o outro lado. O saque é de quem? Do cara que ganhou o ponto. Então ele vai ter o direito de novamente sacar. E aí a gente vai fazendo isso até que as pontuações sejam feitas. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre essas pontuações. Aquele que fizer mais pontos lançando a bola no solo adversário, vence o jogo. A pontuação do tênis ela é submetida em games, que são jogos. Então, e sets, que são partidas. Cada set tem um determinado número de games. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso com vocês. E eu tenho que ganhar um determinado número de sets para poder ganhar o jogo. Então é um jogo um pouco mais complexo na pontuação do que o vôlei e o badminton. Um conjunto de pontos é igual a um game. Então vamos lá. A contagem é feita da seguinte forma, a contagem do tênis. Primeiro ponto, 15. Segundo ponto, 30. Terceiro ponto, 40. E o quarto ponto, que corresponde a um game. Então eu tenho 15, 30, 40. Se eu fizer mais um ponto, corresponde a um game. Um conjunto de games é igual a um set. O jogo pode ter de 3 a 5 sets. O tenista que faz 6 games primeiro, com 2 à frente do oponente, vence o set. Então, cada set tem 6 games. Porém, o tenista ele tem que ter 2 games de diferença para o adversário para ele fechar um set. Exemplo, 6-4. Se tiver 6-5 em games, não fecha o jogo.
esse tenista que tem 6 tem que fazer um 7º game, ele tem que ganhar mais um game para ele ganhar o 7, mas são 6 games, sendo que o tenista tem que ganhar 2 para poder ganhar de diferença para ganhar um 7. Caso haja empate de 5 a 5, são admitidos 7 games, para que um dos oponentes vença com 2 games de diferença. Então é o que eu falei. Então se ficar 6 a 4, beleza, ponto 7 para aquele jogador. Se ficar 5 a 5, vai faltar um game. Então esse outro game, ele vai ter que ir a 7. Ao invés de só ir a 6, o tenista tem que ir a 7. Então ele tem que ganhar 2 games diretos para ele poder fechar o jogo. Se o empate for de 6 a 6, a decisão fica a cargo do tie-break. Consiste em permitir jogadas até que um dos oponentes fique 2 games à frente. Então para eu ganhar um jogo, tio, quantos sets eu tenho que ganhar? 3. Dos 5 eu tenho que ganhar 3. A mesma coisa que o vôlei. Como eu falei, a única diferença é que no tênis eu trabalho com games. Cada set tem 6 games. Eu tenho que ganhar, dos 6 eu tenho que ganhar pelo menos 4. Eu tenho que ganhar 6 e o adversário ganhar 4 para abrir 2 de diferença. Se não tiver 2 de diferença, tem que ir até que alguém abra 2 pontos de diferença. E quais são os fundamentos do tênis, Ti? O primeiro é o que nós chamamos de forehand, ou direita. É o movimento feito com a raquete com a palma da mão virada para frente. Então é o seguinte, eu seguro a raquete aqui e bato na bolinha dessa forma. Da forma que eu estou batendo aqui, eu estou fazendo um forehand, ou direita. Sempre batendo com a palma da mão virada para frente. Ele acontece do lado direito para os destros e do lado esquerdo para os canhotos. Mesma coisa. Se eu sou direito, minha mão está virada para frente, bati, forehand. Se eu sou canhoto, minha mão está virada para frente, bati, forehand. Então, esse é um dos fundamentos. O segundo é o backhand. O que é o backhand, tio? Este é o golpe inverso do forehand. O forehand é virado para onde a mão? Boa, para frente. Então, esse aqui é o forehand. O backhand é o contrário. Eu vou bater na bolinha com a palma da mão virada para trás. Então, eu bati aqui, ó, desse jeito, eu estou fazendo um backhand, não um forehand. Sendo que o forehand, a bola é batida com a palma da mão virada para frente. Então essa é a diferença de um para o outro. O terceiro fundamento é o smash. Semelhante ao movimento do saque, de cima para baixo, o smash aproveita as bolas altas do adversário para lançá-las de volta com potência. Então o que é o smash? A bola está vindo lá no alto. Eu pulo com a mão com a raquete na mão e bato com a maior força possível na bolinha em direção ao chão, para que ela vá com mais velocidade e potência para o chão, para que o adversário não consiga pegar. Esse é o smash. Outro é o voleio. É o ato de rebater a bola antes que ela quique no chão da quadra. O golpe normalmente é feito perto da rede e manda a bola para o fundo da quadra do adversário. Então o que é o voleio? Fiz um movimento lá, consegui jogar a bola para o campo do adversário. E aí eu vou lá para perto da rede. Quando esse adversário bate na bolinha, eu, sem deixar a bolinha cair no chão, toco nela de novo para ela poder ir para a quadra do adversário. Com isso eu fiz um voleio. Eu não posso deixar... O voleio se caracteriza por isso. A bolinha não bate no chão, ela bate direto na raquete. O saque, nós já falamos, é sempre feito no fundo da quadra e eu tenho que bater em direção sempre à quadra inversa. Então, se eu estou sacando do lado esquerdo, eu tenho que sacar a bolinha para o lado direito. Eu não posso sacar ela para a minha frente. Eu tenho que sempre sacá-la no sentido cruzado. O slice é o seguinte, é o corte que se dá na bola com a raquete praticamente na horizontal. A ideia é desorientar ou quebrar o ritmo do adversário. Então o que é esse fundamento, tio? Exemplo, o cara bateu a bolinha. Ao invés de eu fazer aquele movimento que eu falei com vocês do backhand, de bater a bolinha de volta para lá assim, eu bato na bolinha como se eu estivesse cortando a bolinha. Como se eu estivesse cortando um legume. Eu bato na bolinha assim, ó. Pum, aí a bolinha vai rodando. Quando ela bate no chão, ela não consegue ir lá onde está o adversário. Ela bate e fica ali naquele lugar no chão. Então eu faço um ponto fazendo com que o adversário não saiba se ele vai lá onde está a bolinha ou se ele vai ter que esperar para ver se a bolinha vai chegar perto dele. Então essa é a ideia desse fundamento. Então esse é o básico do tênis, para que a gente possa entender. Nas aulas online, eu vou estar mostrando melhor tanto esses fundamentos como as próprias regras, para que vocês possam entender esses fundamentos e essas regras. Então eu espero vocês lá, para vocês fazerem, e bom resumo através dessa aula, para que vocês possam entender melhor o que vocês vão ter aprendido na aula online.
Beleza? Beijo pra vocês, até a próxima.